Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, assim de pé como você está, no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Glória a Deus. Quando você localizar o primeiro livro dos Reis, localiza também o capítulo de número 1. Localizando o capítulo de número 1, localiza também o versículo de número 11. Glória a Deus. Enquanto ainda escuto o barulho de folhas, eu quero louvar ao Senhor. Eu quero ser grato ao nosso Deus pelo privilégio de estar não somente no Jardim das Oliveiras, mas de estar em sua presença. A minha oração tem sido essa: Senhor, me faça estar de pé diante da sua igreja e diante de ti. É bem verdade que o autor anônimo do Salmo 92, lá no verso 13, ele diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Duas certezas este salmista está nos trazendo. A primeira: a casa ainda é do Senhor. A segunda certeza: os átrios ainda pertencem ao nosso Deus. Então, se estamos plantados nesta casa e florescendo nestes átrios, isso tudo se baseia na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nada está no mérito, nada está na dignidade do homem. Tudo é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, aleluia. Glória, glória, pois a ele. Até quando? Eternamente, amém. Ao pastor José Eduardo, que Deus continue abençoando, um grande amigo, que Deus continue abençoando, pastor, a sua casa, o seu ministério, esta igreja a qual o Senhor dirige aqui. Que Deus continue abençoando também a nossa irmã Laodiceia, esposa do pastor. Que Deus continue dando graça, a serva do Senhor, à frente deste círculo de oração. Me acompanha minha mãe. Fica de pé, irmão, não murmura um pouco não, fica de pé aí, amém? Ficou muito tempo sentado, né? Vamos ficar de pé um pouquinho, amém? Minha mãe está aqui, e minha mãe, se não fosse por ela, certamente eu não estaria aqui, é óbvio, né, irmãos? Mas eu glorifico muito a Deus pela vida da minha mãe, porque só sou o que sou, só estou aonde estou, porque Deus tem levantado uma Débora dentro de casa, para dizer: vai, Baraque, aleluia, a guerra é tua. Não foi o Senhor quem disse? Não foi o Senhor quem fez a promessa? A minha mãe, meus irmãos, é uma bela recordadora de promessas. Ela se lembra de tudo que Deus disse antes de eu nascer, do que Ele faria na minha vida. Ainda na gestação, um irmão olhou para ela e disse: minha serva, não temas, porque este que tu geras é varão, e estará no meu altar pregando a minha palavra. Ele é Deus, irmãos, e se eu estou aqui é porque Ele cumpriu a sua palavra. Quantos acharam um texto sagrado? Digam amém. Diz assim: então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, e entra o rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias. Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara. Aonde ela entrou? Na recâmara. E o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim,
e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. Pode se sentar glorificando ao Senhor. Deixa eu pegar. Jesus está aqui, igreja. Ele é Jeová Shammah, o Deus onipotente. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Mas é bem verdade que acerca de Jesus lhe foi dado um nome que é acima de todo nome. Quando precisava de presença, o povo clamava ao nome de Jeová Shammah. Quando precisavam de provisão, Jireh, Jeová Jireh. Quando precisavam de paz, aleluia, chamavam Jeová Shalom. Mas nós não precisamos fazer isso. O nome de Jesus já basta. Tu estás precisando de paz? Chame por Jesus. Se tu estás precisando, aleluia, de uma provisão, chame por Jesus. Glória a Deus, aleluia. É bem verdade que em sua narrativa o texto que lemos é conhecido de toda a igreja. Porém, antes de nós nos apegarmos à leitura que fizemos, eu convido a toda a igreja a nos atentarmos um pouco aos versículos que dão início ou que dão introdução ao capítulo de número 1 e também ao livro de 1 Reis. A partir do versículo de número 1 ao versículo de número 4, o texto passa a nos dizer, a nos descrever a respeito da velhice de Davi. Muitos teólogos concordam que Davi já está com a idade de 70 anos, já se encontra em sua terceira idade. Porém, além de se encontrar velho, além de se encontrar em sua terceira idade, Davi está acometido por uma enfermidade. É bem verdade que o texto não nos diz qual seria a enfermidade que Davi estava atravessando ou enfrentando, mas o texto nos diz a respeito de alguns sintomas, a saber, a febre. Ainda no versículo de número 1, o texto vai nos dizer que nem as muitas roupas e nem os muitos cobertores, nem as muitas vestes conseguiam aquecer o corpo do monarca Davi. Os seus servos, que hoje seriam os seus assessores, observando a condição que o monarca Davi estava enfrentando, eles tomam conselho entre si, e o conselho era: busquemos nos termos de Israel uma moça virgem, para que esta com o seu corpo, ao se deitar com Davi, aqueça o corpo de nosso Senhor. E procuraram nos termos de Israel e acharam uma moça. Acharam uma moça por nome Abisag. Esta é sunamita, e esta passou a estar diante de Davi, lhe sendo por uma espécie de enfermeira, cuidando de Davi em todas as suas necessidades. Porém, o texto nos deixa claro que com esta Davi não teve relações íntimas. Davi não se deitou na intimidade com esta moça, mas esta lhe serviu por enfermeira, cuidando dele em todo o seu processo em meio ao enfrentamento desta enfermidade. É bem verdade, meus irmãos, que diante do que nos apresenta os primeiros versículos de 1 Reis, nós temos uma breve compreensão de que Davi não está tendo uma velhice um tanto confortável. Mas é bem verdade que toda a vida de Davi, apesar de ele ser um monarca, apesar dele ser um homem chamado por Deus, o homem segundo o coração de Deus, nós compreendemos que Davi desde sua adolescência não teve assim uma vida um tanto tranquila, uma velhice, uma vida tão confortável, e de certamente agora ele também não se encontra em sua velhice passando por uma certa tranquilidade. Ele se encontra de certa forma passando por uma situação adversa. É uma luta, é uma enfermidade muito difícil que Davi está atravessando. É este cenário que o monarca está vivendo. É este cenário que Davi está vivendo. Só que eu não trago este entendimento, esta conclusão, mediante somente ao que nos apresenta o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Mas a partir do versículo de número 5,
a Bíblia passa a nos descrever a respeito de uma trama de usurpação do trono. Esta é iniciada por um de seus filhos, Adonias. Este é filho de Davi com Ragite. Este se levanta em uma trama de usurpação pelo trono. Ele percebe que seu pai está já nos seus derradeiros dias. E percebe também que ele está enfrentando uma doença, uma enfermidade muito séria. Então ele se levanta e ele passa a se autoproclamar rei de Israel. E nesta trama de usurpação que Adonias inicia, ele procura para si apoiadores, a saber, ele convoca carros e cavaleiros e 50 homens que corressem ao seu redor. Ele faz como seu irmão Absalão a respeito desses 50 homens. Estes 50 homens lhe serviriam como uma espécie de segurança, porém, mais do que ser somente seguranças de Adonias, estes deveriam não somente gritar, mas bradar: viva o rei Adonias! Eles deveriam fazer desta forma, eles deveriam gritar. Porém, mais do que isso, ele procura o apoio de pessoas influentes do reino de Israel. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Joabe. Quem é Joabe? Joabe é um dos capitães do exército de Israel. É alguém que tem influência na área militar de Israel. Porém, mais do que isso, ele procura apoio, ele procura entendimento, inteligência com a parte sacerdotal, com a área eclesiástica de Israel. A saber, ele encontra comunhão, ele encontra inteligência, ele encontra a concessão com Abiatar. Este é um dos sacerdotes. Este passa a apoiar Adonias na trama de usurpação pelo trono. É isso que está acontecendo, é isso que ele está enfrentando. Só que se nós prestarmos atenção, nós temos o entendimento de que Amnon já não existe mais. Este também é filho de Davi. Absalão também já não existe, porque este mata Amnon. Porém, Absalão morre quando este, enganchado pelos cabelos, é ferido por Joabe, este capitão. É bem verdade que é tudo isso que está acontecendo. É toda esta trama que está envolvendo. Porém, Adonias, do que entendemos por monarquia, é, sem forçar, o primeiro na linha sucessória do trono. Mas eu fico me perguntando por que ele se levanta na trama de usurpação, sendo que após a morte de Davi, ele automaticamente assumiria o trono de seu pai. É porque eu entendo que Adonias tem a compreensão e o entendimento daquilo que saiu da boca de Davi. O que saiu da boca de Davi, que após a sua morte, quem sucederia o trono era Salomão, seu filho. Ele tem entendimento disso, ele compreende isso. E este pensamento é fácil de nós termos, porque ele é alguém que tem acesso à casa do pai. Ele é alguém que tem acesso à casa de Davi, o monarca de Israel. Ele conhece o que passa nos corredores daquele castelo, daquele palácio. Ele sabe o que estão falando. Ele sabe o que está no porvir a respeito do futuro de Israel. Ele tem compreensão disso tudo. E sabendo disso tudo, ele se levanta na trama de usurpação pelo trono de seu pai. Ele faz tudo isso. Só que existe uma promessa. E esta promessa, meu irmão, não é feita por qualquer um. Esta promessa não é feita por qualquer um. Nós estamos falando de um rei que ainda é enfermidade e inválido em cima de uma cama. É rei. Ainda que envelhece, é rei. E deixa eu te dizer uma coisa, porque aqui eu encontro muitos dos que portam a promessa do rei. Promessa de rei não pode ser esquecida. Promessa de rei não pode ser anulada. Promessa de rei não pode ser rasgada. Promessa de rei não pode ser apagada. Antes, a promessa de rei na minha e na tua vida deve ser cumprida. Orei que maior, só os portadores de promessa. Levante uma de suas mãos e glorifique a Deus. Tudo isso está acontecendo, mas há uma palavra no ar. Há uma promessa no ar. Alguém já está entendendo? Aleluia. Oh, Espírito Santo.
Mas se tratando ainda de Adonias, no versículo de número 6, o escritor para só para dizer a respeito da sua exterioridade. Alguns adjetivos de Adonias são, para nós, descritos no versículo de número 6. Quem era Adonias? Adonias era alguém muito formoso em aparência. Ele era belo. Ele era alguém que tinha postura. Qualquer um podia dizer, não está apto. Pela aparência, dá para sentar no trono. Pela postura, dá para assumir a coroa. Só que eu tenho que te trazer uma recordação. Você quer receber essa recordação? O nosso Deus é o Deus de Samuel. O Deus que não se contenta com aparência. Vocês se lembram de Saul? A respeito da aparência de Saul, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, gente, o texto vai dizer que este era o mais belo dentre todos os jovens de sua época. E diante de todo homem, este se sobressaía em altura, ele era alto. Mais do que isso, é ovacionado. Mais do que isso, as massas conhecem Saul. Mais do que isso, pedem que Saul assuma o trono. E pela vontade permissiva de Deus, Samuel unge Saul ao trono de Israel. Só que nós conhecemos a história. Ele começa bem, mas termina mal. E a rejeição é tamanha da parte de Deus para com Saul, que quando Samuel intervém naquela negligência de Saul, quando este ultrapassa a frente de Samuel e sacrifica ao Senhor, quando este puxa Samuel pedindo misericórdia, este rasga o manto de Samuel, e Samuel entende que também Deus ali estava cortando, rasgando o reinado de Saul. Mas chega o momento em 1 Samuel capítulo 16 que Deus inicia um diálogo com o profeta. E este diálogo é iniciado com uma interrogação. E a interrogação é: ô Samuel, deixa eu te dizer uma coisa. Até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reines mais sobre Israel? Mas diante deste diálogo iniciado por uma interrogação, Deus comissiona Samuel a ir até Belém, a casa de Jessé, porque dentre os filhos Deus tinha se provido de um rei para Israel. E ele toma um chifre, enche de azeite e vai até Belém. E quando ele chega em Belém, que ele sacrifica o Senhor, e quando está prestes a sentar na mesa, os filhos de Jessé passam. E quando passa o primogênito Eliabe, Samuel, o profeta, o homem de Deus, vai trazer uma afirmação. Mas esta afirmação que Samuel vai trazer é baseada, é respaldada na exterioridade de Eliabe. Porque ele olha para Eliabe, ele passa a avaliar o físico de Eliabe. Ele passa a olhar para Eliabe e dizer: certamente, não é qualquer um que está dizendo isso aqui, é Samuel. Certamente, perante o Senhor está o seu ungido. Mas quem comissiona o profeta vai com o profeta na casa. Deus estava com o profeta na casa. E não adianta, irmãos, quando Deus está na casa, a aparência não sustenta. Estereótipo não sustenta. Sai até o pé não sustenta. A faldeio que ele maior calama. O alinhamento do terno não o engana. O autor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 13, diz: e não há coisa alguma encoberta e incógnita diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus está na casa. Oh, eu sinto Jeová neste lugar.
Ore que me ouça e minhas pernas estão tremendo. Ninguém aqui é autossuficiente, seja para cantar, seja para pregar, para dirigir, para liderar, se Ele não for na tua vida. Eita Jesus! Aparência não te sustenta na casa. Deus olha para Samuel e ele diz: Samuel, não atente-se para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Samuel, ele está na mesma condição de Saul. Ele está rejeitado por mim também, e pior, na casa. Porque eu não vejo Samuel como vê o homem. Sabe por quê, Samuel? Porque o homem olha para aquilo que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor. Porém eu, o Senhor. Eu só vou liberar isso aqui se você der glória. Porém eu, o Senhor. Eu não olho para o sapato, eu não olho para o uniforme, eu não olho se canta bem, eu não olho se prega bem. Porém eu, o Senhor, eu esquadrinho, meu Deus. Eu vejo o que tu não vês. Eu vou até o âmago. Eu vejo o coração, Samuel. Não se impressiona, não. É lindo você olhar para mim neste púlpito, na sede, no Belém, cantando e pregando. Mas só Deus conhece o Guilherme dentro de casa. Só Deus conhece o Guilherme naquela academia de psicologia. Só Ele conhece, só Ele é quem acompanha, só Ele é quem vê, só Ele é quem assiste. Eita! Ele é o Roi, Deus de vista. Ai, o que mais? Ai, oriquimiaios. Ele te vê nesta noite. Eu não sei se isso te alegra ou se isso te assusta, mas Deus está te vendo. Ele está te vendo. Olhe para a irmã que está ao teu lado e diga: eu não sei. Diga isso aí, vai, diga. Eu não sei se isso te alegra ou se isso te assusta, mas Deus está te vendo. Há alguém que diz: eu não gosto de olhar para o lado, mas nós estamos em um culto, e culto requer participação. Olha para quem está do teu lado e diga: ei, Deus está te vendo. Tem uns que nem olham porque tem medo. Eita. Os olhos deles são como chamas de fogo, disse João. Sente o calor deste olhar aí, aonde você está. Meu Deus, meu Deus. Ele nos enxerga, Ele nos vê. Outro que se sustentava em aparência, Absalão, cabelos longos. É bem verdade que Davi tinha filhos que tinham boa aparência, né? Absalão era um deles. Só que este também se levanta. Depois que ele é reconciliado, que ele volta, ele levanta uma trama de usurpação. Davi está enfrentando outra enfermidade. Ele percebe isso. Ele percebe que o rei está acometido por uma enfermidade. Ele começa a se levantar também na trama de usurpação. E isso é um tanto interessante, né? Parece que é o capítulo 2, temporada 2. Primeiro, Absalão. Segundo, Adonias. Absalão era tão terrível na bajulação, que quando as pessoas vinham até ele e reverenciavam ele, porque ele era um príncipe, este pegava na mão, levantava a pessoa e beijava. Bajulador. Quem não tem promessa de Deus da vida vive de bajulação, porque não tem palavra, não se sustenta. Ei, bata a palma mesmo. É esta a geração
que nós estamos vivendo. É bem verdade que essa geração tem aparência, tem postura. E Deus me bateu tanto nisso aqui, porque Ele disse para mim, ó, não basta só ter postura. Eu sei que tu tem, porque fui eu que te dei. Deus disse para mim. Mas não basta somente isso. Não basta abrir o guarda-roupa e ter terno para escolher, porque por um momento você pode conseguir enganar Samuel. Mas se Deus é na vida de Samuel, o teu tempo está contado. Porque Deus vai começar a mostrar. Tu engana o sacerdote. Você pode enganar. Vai, pode ir. Engana. Se Deus é na vida do profeta, tu segura. Porque o tranco vai vir. Jesus vai te pegar na curva. Aleluia. Aleluia. Que a irmã está entendendo. Aleluia. Oh, glória. Aparência. Deus detesta quem se baseia nisso. É uma apelação. Nós estamos falando de Adonias. Quando olhamos para Adonias, vemos tudo isso. Alguém que tem um network lotado. Tem contatos. Gente influente. Ele é amigo de gente influente, pastor. Se fosse nos dias de hoje, eu sou amigo do pastor presidente. Eu sou amigo, eu tenho um contato do pastor do Élito. Eu tenho. Não basta ter tudo isso. A verdade é que nós estamos vendo uma geração, até de pregadores, assumindo lugares que nós sabemos que não é Deus que está levando. É o contato. Eu estou aqui com Deus numa conversa, vocês não estão entendendo. A verdade é que tem mocinhos assumindo congregações aí. Eu sou jovem. Eu sei que eu preciso ver muita coisa ainda. Na verdade, a minha mãe sempre observou isso em mim. Eu sempre fui muito precoce no ministério, na igreja. Quando eu era criança, eu não gostava de ir para a escolinha, porque a minha visão gostava de ver isso aqui, ó, o púlpito. A minha mãe está de prova. Eu gostava de ver o púlpito. Eu gostava de ficar na igreja, olhando. E eu sempre fui muito precoce. Eu saí dos adolescentes com 15 anos de idade. E já fui para os jovens. Eu era adiantado. As brincadeirinhas dos adolescentes já não eram as minhas brincadeirinhas com 15 anos de idade. Eu já queria um negócio sério com Deus. Eu não estou dizendo isso aqui para mim vai descer, não. É a minha vida. A minha realidade foi essa. Eu vivi isso dentro da igreja. Alguns me perguntam, por que você não vai? Até mesmo com alguns jovens em certos lugares. É porque não dá. A conversa é tão podre. A irreverência é tão tamanha quando sai das quatro paredes da igreja. Ninguém segura a boca desse povo fora daqui. E eu não estou me colocando como melhor do que ninguém aqui, não. Mas esse menino é santo. Eu não sou santo, não. Santo eu sou. Mas não como o mundo diz. Sempre fui à frente. E Deus já vinha separando, livrando, guardando. Porque Ele é fiel. Quando Ele escolhe, está escolhido. Mas nós estamos vendo aí pessoas. Eu vou falar, Jesus. Eu sei que o Senhor está apertando eu aqui. Eu estou nas reuniões de obreiro no Belém porque eu amo ir para lá. E às vezes eu sento ali quando não tem a orquestra, porque sempre não tem a orquestra nas reuniões de obreiro, eu fico ali perto do pastor porque eu gosto de observar o pastor. Alguns olham para mim, assentado naquela sede do Itaim Paulista, e dizem, por que esse menino está aqui? Certa vez um amigo meu se levantou em defesa minha, pastor, no Belém. Um olhou para mim e disse, por que esse menino senta aí? Aí o irmão falou assim, era melhor ele estar num bar, né? Era melhor ele estar numa esquina, fumando narguilé, vendendo droga. Era melhor ele estar lá. Já pensou, meu irmão, um meninão desse tamanho, vendendo droga? Cavalo de Satanás lá fora? Não ia ficar melhor? Não é melhor ele sentado aí? Eita.
Não é melhor ele sentado olhando para o pastor presidente dele? Não é melhor, meu amigo, ele toma, porque amigo é assim. Está na ausência, mas ele está lá para te defender. Se falar o nome eu pego. E ele disse para mim, só não disse quem foi que falou, mas me defendeu. E esta é a verdade. É gente que tem promessa de Deus, ainda mais o que nós estamos observando nesses últimos dias. É que tem gente que não tem a chamada. E assume porque o pai é pastor. Eu vou falar e acabou. A gente chega no Belém e eu olho e eu falo, Jesus, vai assumir. Nós olhamos, você vê que vai acabar com a igreja, que vai acabar com o setor. Mas não porque é filho do homem. Ei, que mais? Eu vou falar e acabou. Não sei se eu vi, mas eu já vi mesmo. Ei, que mais? Eu sério, ele é mais. E se comprova, porque Deus dá até uma chance. Senta lá, meu amigo. Aí você vê a história acontecendo. É adultério, é um monte de palhaçada, é roubando a igreja. E Deus está vendo. É porque tem gente que tem aparência, é gente que tem postura. Engana Samuel. Mas Deus ainda é na vida do nosso pastor. Ele vai derrubar. Eu não sei se você está pronto para ver, mas Deus já começou a pegar o fio, expulsar daquele mai. Ai, orequele mai, eu sei. Não há engano. Quem está de engano na presença de Deus não permanecerá. Oi, que mai, eu sei. E eu disse para Deus, eu pedi perdão esses dias. Eu disse, Deus, para estes aqui é mais fácil. Meu pai, quando eu vou nas congregações pregar, os irmãos perguntam, seu pai é pastor de qual congregação? Meu pai é um pedreiro que não é servo de Deus ainda. Há 5 anos atrás, o meu pai era alcoólatra, fumante. Mas teve um dia, numa virada de ano, que ele pegou o maço de cigarro e falou, você é meu pastor, pegue e jogue fora isso aqui e o isqueiro também. Há 5 anos meu pai é liberto do tabagismo. Da bebida a mesma coisa, foi até antes da bebida. Deus libertou aquele homem. Hoje tem saúde, mas eu olhei para Deus, eu disse para Deus, pastor, naquela reunião de obreiros, eu falei, Senhor, para eles é mais fácil porque o papai está ali. E aí Deus me disse dessa forma, e eu estou aqui contigo. O papai está ali, mas eu estou aqui com você. Teu pai não é crente, mas eu sou o Deus dos crentes. Ai, eu sei, o que ele... Meu Deus, quando Deus falou aquilo para mim, pastor José Eduardo, agora pode vir o que vier. Pode falar o que quiser. Ai, orequemai, eu sei, eu decalado. Quem me chamou foi Deus. Com 15 anos de idade, Deus entrou dentro do meu quarto e falou, eu sou teu, entregue isso à minha igreja. A igreja inteira se levantou contra mim, porque eu liberei algo de que Deus balançaria a obra, e Deus balançou. E se eu te dar o endereço da igreja até hoje, Deus não deixou se levantar mais. Pastores me escorraçaram, me ignoravam nos corredores da igreja, mas era eu e Deus. Eu tinha uma certeza, tenho até hoje, que Deus é na minha vida. Pode falar o que for, Satanás, aleluia, pode dizer o que for, Deus é comigo. E esta certeza você também tem que ter, minha irmã. Mas é isso que nós estamos vivendo, esta é uma verdade. E se eu for ocultar a verdade para massagear, eu estou pregando mensagem. Se isso aqui mudar é massagem. Eu não estou aqui para massagear ninguém. Eu vou falar o que Deus está mandando. Porque nas ruas de Jerusalém a coisa está feia. Nas esquinas, nas praças de Jerusalém a coisa está feia. É gente conquistando o lugar e acha que Deus não está vendo. Deus dá corda, mas não solta o carretel. Tu estás avoado na minha obra, estou achando que eu não estou no controle, né? Mas o carretel está na minha mão. Quando eu te puxar, vai vir do jeito que vier. Vai vir quebrado, rasgado, mas quando Jeová puxar, eita Jesus,
Adonias vai ter com Deus. Mas falando em bajulação, este prepara também banquetes. Já percebeu esse pessoal? Eu fico perguntando para Deus às vezes: meu Deus, por que eu fico tão sozinho às vezes? Será que eu sou chato? Eu não sou chato, irmão, pelo amor de Deus, eu sou legal. É até demais. Mas eu fico me perguntando: Jesus, tem alguma coisa errada comigo? Aí Jesus fala para mim: é porque você está olhando para o banquete de Adonias. O banquete de Adonias é lotado mesmo, irmão. A mesa de Adonias é lotada mesmo. Só que o texto vai dizer que ele convida quem? Ele convida os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Ele convida Joabe, o capitão do exército de Israel. Ele convida Abiatar, e todos estão ali, naquele banquete. Só que o texto, no capítulo de número 1, versículo de número 10, vai nos apresentar alguns poréns. Porque o texto diz quem ele convidou, porém o texto vai dizer também quem ele não convidou. Adonias não convida Natã, profeta. Na mesa de Adonias não há espaço para profeta. Porque profeta fala aquilo que Deus manda. Benaia não foi convidado. Quem é Benaia? Benaia é aquele que Davi mandava matar, ele ia e matava. É aquele que cumpre a vontade do rei. Quem vive a vontade do rei não dá para sentar na mesa de Adonias. Eita Jesus! Ele não convida os valentes de Davi. Quem é o valente de Davi? Eu vou associar os valentes de Davi nesta noite a este círculo de oração. São valentes de Davi. Ei, irmã, tem certas mesas que não dá para você sentar mesmo. Eu vou dizer mais claro: tem certos casamentos que não vão convidar você mesmo. Tem certas festas que você não vai mesmo. Tem certos churrascos por aí que a tua família faz e que não te convida. Você não é para estar lá mesmo. O banquete de Adonias não te cabe. Valente de Davi. Olha para a irmã que está do teu lado e diga: tu és uma valente de Davi. Tu és uma valente de Deus. Aleluia, não dá. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, na palavra, na promessa. E na lei, na palavra, na promessa, medita, recorda, de dia e de noite. Por um minuto adore a Deus. Eita Jesus! Você não vai mesmo. E não é que estão te desprezando. Recebe isso aqui em nome de Jesus. É preservação do céu. Deus não quer a tua imagem associada com este povo aí. Acabou. Não vai sentar, o convite não vai chegar e acabou a conversa. Tem uma irmã aqui, Deus está dizendo que está triste porque não convidaram. Fui eu que não te convidei, é eu que não quero você lá. A ideia deles em não convidar é te desprezar mesmo. Mas a ideia de Deus em fazer o convite não chegar é te preservar, meu irmão. É preservar a tua vida, minha irmã. Preservar a tua santidade, preservar a tua moral, preservar até mesmo a tua sanidade. Você não vai, diz o Senhor. Você só vai. Tem um hino da harpa que diz: que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Eu vou repetir: que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção, que minha voz se faça ouvir, a minha alma lava. Eita Jesus, da onde? No teu sangue. Peça para ele assim, ó: minha filha, para ser, Senhor, tua, para sempre. Rompe no glória a Deus agora.
Rompe no glória a Deus. Levante uma de suas mãos e glorifica. No sentido de receber, faça assim, aleluia. Deus está te dando hoje preservação. Eu é quem te preservo, eu é quem te guardo, eu é quem te livro, eu é quem te escondo, eu é quem te protejo. Jesus está andando no meio da igreja. Você vê umas ondas de glória ali, umas ondas de glória ali. É porque quando o Espírito balança, o Espírito pairava nas águas. E quando o Espírito que aqui é representado pelo sopro, aleluia, a água balança mesmo. Aí você vê Jesus passando ali, Jesus passando aqui, Jesus passando. Eita, Jesus está passando. Jeová, ei, oh Deus. É isto tudo que está acontecendo. Agora nós vamos conversar, porque tudo isso está acontecendo, mas a partir do versículo de número 11, o Senhor nos mostra que ainda há profeta em Israel. O inferno está fazendo barulho, grande é a festa. E parece que vai ficar por isso mesmo, mas Natan se levanta. Levanta para denunciar. Eu não vim aqui com outra missão. Eu vim aqui trazer um alerta de Deus para a tua vida. Porque parece que Batseba está avoada. Tudo isso acontecendo e ela não está a par, pastor Marcos, do que está acontecendo. Mas o profeta olha para ela e fala assim: ô Batseba, não ouviste? Não estás sabendo do que está acontecendo? Não é fofoca não, deixa eu te contar um negócio. Profeta de Deus não fofoca. Profeta de Deus denuncia. E se precisar ele vai junto. Você não está sabendo, Batseba, que Adonias, filho de Hagite, reina e que nosso Senhor Davi não sabe? O primeiro alerta. Só que em seguida ele passa a trazer um conselho. Ele aconselha Batseba a ir ter com Davi. Mas, mediante a ida dela, ela tinha que fazer uma coisa: se recordar da promessa que Davi liberou para com a vida dela e de seu filho. Deus me trouxe aqui nesta noite para te trazer um alerta, um conselho e uma recordação. Eu vou repetir. Deus me trouxe aqui nesta noite para te trazer um alerta, um conselho e uma recordação. O alerta já foi dado. Satanás está trabalhando contra a tua casa, contra a tua vida. Mas deixa eu te dar um conselho. Vá até o rei Davi. Vá até aonde o rei Davi está. Falamos de Batseba. Quando nós citamos esse nome, do que nós lembramos? Do adultério, do pecado, de quando ela se deitou, de quando Davi se deitou com ela, quando Davi a mata a Urias e toda aquela situação. É esta recordação que nós trazemos quando nos lembramos ou quando falamos de Batseba. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Batseba, por meio do profeta Natan, está acessando, ela está recebendo um acesso de entrar na presença do rei. E não queira nesta noite se achar melhor do que Batseba, porque ela, no cenário da graça a qual nos está proposto neste tempo e nesta noite, muito bem nos representa. Não se queira achar melhor do que Batseba, porque nós temos os nossos pequenos adultérios contra Deus. Nós temos os nossos pequenos, à nossa vista, pecados aos olhos de Deus, diante de Deus. Nós temos os nossos erros diante de Deus. Por isso, não se coloque aqui nesta noite como melhor do que Batseba, porque no cenário da graça a qual nos está proposto nesta noite, ela muito bem nos representa. Você não tinha condição, você não tinha dignidade, você não tinha mérito de estar aonde você está, você não tinha, aleluia, dignidade de se assentar, de vestir o que você está vestindo, de falar o que você está falando, de cantar o que você está
está cantando, de levantar as suas mãos dentro desta casa. Você não tinha este privilégio, você não tinha este acesso. Se você tem, é porque ele um dia decidiu abrir a porta. É bem verdade que ele tem as chaves de Davi. Aquilo que ele abre, ninguém fecha. Aquilo que ele fecha, ninguém abre. Mas essa primeira expressão, chaves de Davi, foi falada através de Isaías. No capítulo 22, versículo de número 20 ao 22. Ele fala que Eliaquim, filho de Ilquias, era quem receberia as chaves de Davi. E tudo que Eliaquim fechasse, ninguém abriria. E tudo aquilo que Eliaquim abrisse, ninguém fecharia. Mas agora é Jesus quem toma a palavra. É Jesus quem toma essa expressão e diz: é eu quem tenho, Filadélfia, as chaves de Davi. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. O que Deus está dizendo? Porque só passava para entrar na casa de Davi quem Eliaquim permitisse. Só passava para ter audiência com Davi, com o rei, quem passasse por Eliaquim. Jesus é o nosso Eliaquim. Jesus é quem nos abre a porta. Jesus é quem nos dá. Ei, orecalama. Se eu fosse você, eu já glorificava, porque Deus nos deu acesso a entrar na presença de Deus. O autor anônimo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. Para quê? Para entrar no santuário. Por onde? Debaixo do sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela tua carne. Eu venho da parte de Deus nessa noite para te dizer: você, minha irmã, tem acesso, aleluia, você tem acesso, círculo de oração, a entrar na presença de Deus, em suas recâmaras, em sua intimidade, e falar o que está acontecendo. Deus tem dado acesso a algumas mulheres aqui. Em áreas da vida você tem atravessado uma situação difícil, onde Satanás tem tentado roubar o teu filho, a promessa que você ouviu a respeito dele, do que Deus faria na tua vida, porque há filhos que não escutaram o que Deus disse a você, porque ainda estavam no ventre, ainda estavam sendo gerados, e Deus liberou promessas. Só que hoje você olha para a sua casa, para a sua família, e você vê que Satanás está tentando roubar a promessa de dentro da tua casa, de dentro da casa de Deus. E você tem lutado, você tem guerreado, mas eu venho da parte de Deus dizer: insista, insista, vá até a casa de Jessé, vá até a casa de Davi, entra na recâmara, entra na intimidade, porque aqui Batseba é muito equilibrada. Ela ouve tudo o que está acontecendo, e por ser uma mulher, a gente esperava um certo desequilíbrio, falar: meu Deus do céu, ela vai dar na cara de Adonias, ela vai bater de frente com Adonias. Mas não, ela se levanta e segue o conselho do profeta. Ela cumpre com aquilo que o profeta assim determinou. É bem verdade, minha irmã, que eu aprendo uma coisa com Jesus quando este está atravessando da Galileia para Gadara. Uma tempestade sobrevém o barco, e os discípulos estão amedrontados, e os discípulos dizem para Jesus: não se te importa de que pereçamos. Jesus Cristo se levanta, só que em meio à tempestade, diante de um barco, dentro de um barco, para se levantar precisa-se de equilíbrio. Se você não tem equilíbrio em meio à tempestade, tu não terás autoridade para repreender o vento e nem o mar. Deus está ensinando a mulheres aqui nesta noite: é tempo de receber da parte de Deus equilíbrio. Equilíbrio no meio dessa tempestade, equilíbrio em meio a este vento que está soprando. Porque eu imagino Jesus Cristo se levantando, talvez se apoiando, se inclinando, talvez tentando manter o equilíbrio ali. E é só quando ele mantém o equilíbrio que ele diz: mar, acalma-te, vento, cala-te. A partir do momento em que você se encontrar equilibrada diante de Deus, tu terás autoridade, tu terás poder. Para quê? Para expulsar o demônio daquela menina, para expulsar o demônio daquele rapaz, para expulsar o serpilintra que toma o teu marido para beber cachaça. Tu terás que receber aqui nesta noite equilíbrio em meio às tempestades. Batseba mostra isso. Ela não se desespera, ela não fica desvairada, ela não fica doida, correndo por aí, mas ela
vai naquilo que o profeta determinou. A verdade é que eu aprendi uma coisa: não é que não tem palavra de Deus. Congressos vêm em vão, cultos de domingo vêm em vão, cultos de Santa Ceia vêm em vão, cultos de escola bíblica dominical vêm em vão, cultos de doutrina vêm em vão. Deus fala nesses cultos, Deus fala na Santa Ceia, Deus fala e está falando neste congresso. Deus fala, mas uma coisa eu aprendi: falta quem escute, e escutando obedeça. É bem verdade que diante de nós temos muitos ouvintes, inclusive eu, escutando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas Deus nesta noite nos convida a sairmos da teoria. Deus quer ver nós em meio à guerra praticando aquilo que recebemos da teoria. Você está aqui neste congresso, serão 2 dias apoteóticos, onde Deus falará com a sua igreja. Deus há de usar o pastor Marcos Alexandre amanhã também, mas Deus vai falar, vai faltar quem escute, e escutando obedeça. Mas eu quero acreditar aqui nesta noite que há um povo diferenciado, há um povo que é diferente aqui no Jardim das Oliveiras. É um povo que escuta aqui e pratica lá, e não importa se está em Jerusalém ou na Babilônia, não importa se está em Hebron ou se está no Egito, permanece com a mesma identidade de serva de Deus, de crente no Senhor Jesus Cristo. Permaneça com a tua identidade, permaneça com aquilo que Deus te falou, permaneça com a palavra que Deus te determinou. Ei, o que mais sério, irmão. E ele dá este alerta e ela entra na recâmara. E ela passa. E é interessante porque Natan, ele diz assim: quando tu fores, irei eu atrás de ti e acabarei as tuas palavras. Porque o momento em que nós vivemos é alguém que denuncia, mas não tem respaldo, não tem autoridade de acompanhar para dizer: foi isso que aconteceu mesmo. Natan é esse que denuncia, mas pega na mão e vai: eu vou contigo. Natan é a representação do Espírito Santo. Ele vai contigo na recâmara de Deus, ele vai contigo ali na intimidade com Deus. Irmã, tu não estás sozinha nesta guerra. Se coloca na posição, porque ao teu lado está o grande, o maior, aleluia. O maior está conosco, o maior está contigo. Deus manda eu te dizer: se coloca na posição diante daquela casa, se coloca na posição diante deste casamento, se coloca na posição diante desta família, porque tu verás que aquele que te acompanha é maior. Tu verás que aquele que te acompanha, que aquele que respalda as tuas palavras é contigo. Natan se levanta como um intercessor de Batseba. Ele aplica, ele confirma tudo o que Batseba está dizendo. Só que deixa eu te dizer uma coisa: Batseba, quando ela chega na recâmara, ela se prostra, ela sabe chegar na presença. Não é de qualquer forma não, tá? Saiba chegar na presença. Você está pensando o quê? Jesus sendo oprimido e apertado pela multidão, uma mulher vem e toca nele. Esta tem fluxo de sangue, e esta padece desse fluxo de sangue há 12 anos. Esta toca nas orlas de Jesus Cristo. E é bem verdade que Jesus Cristo para e ele diz: quem me tocou? E quando ele diz quem me tocou, Pedro se levanta e diz: mestre, tu vês que a multidão te oprime, te aperta, e tu perguntas quem é que te tocou. Jesus, ou melhor, Pedro, não entendeu a pergunta que Jesus fez. Jesus não está perguntando quem está o apertando ou quem está lhe oprimindo. Jesus está perguntando quem está lhe tocando. E tem diferença, porque tem crente que acha que pode usar da liberdade da graça para negligenciar o comportamento na presença. Ei, saiba que o nosso Deus certa vez usou a boca de Malaquias dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. O nosso Deus não muda. Você tem que reverenciar a este Deus, você tem que se prostrar a este Deus. Não é de qualquer forma. Tem gente que acha que pode colocar Deus na parede. Tu és pó, tu és argila, tu és barro. Quem tu achas que é para importunar a Deus, para apertar a Deus, para colocar Deus na parede? Quem você pensa que é para fazer isso? É por isso que Deus está nos ensinando a aprendermos a tocar em sua presença. E como é que eu toco? Se ajoelhando, e não conseguindo se ajoelhar, se arraste. Não conseguindo se arrastar, jejue, clame, ora. Aprenda a tocar em Jesus Cristo, aprenda a tocar na presença. Não é de qualquer forma. Só que deixa eu te dizer uma coisa: ela entra na recâmara e ela não vê um rei pomposo, ela não vê um rei assentado com pompa, porque o nosso Deus, a Bíblia nos diz lá no Salmo 29 que ele se assenta no dilúvio como rei.
O nosso Deus não é como Davi, mas aqui Davi está representando o Senhor. Batseba, quando se ajoelha, ela olha para o rei e ela vê o rei inválido, um rei enfermo, um rei velho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela vai ali reivindicar, ela vai ali recordar a promessa que havia sobre a vida de seu filho. E ela vê aquele cenário, um rei acamado, um rei inválido, um rei em cima de uma cama. Só que deixa eu te dizer uma coisa que o céu me clareou. Deus me disse, Davi está enfermo, mas ainda é rei, Guilherme. Davi está inválido, mas ainda é rei, Guilherme. Davi está acamado, mas ainda é rei. Sabe o que Deus está dizendo? Diga à minha igreja, eu estou quieto, mas ainda sou Deus. Eu estou em silêncio, mas ainda sou Deus. Eu não agi ainda, mas ainda sou Deus. Eu não fiz ainda, mas eu não libertei ainda, mas sou Deus. Irmã, receba isso em nome de Jesus Cristo. O teu Deus é aquele que Isaías viu assentado em um alto e sublime trono, e até agora Jeová está lá sentado no trono. Ninguém tira Jeová do trono. Ele é o Senhor do universo. O teu Deus não muda. Não muda. Com a permissão do pastor, fique em pé. Por quê? Nós vemos todo um esforço do inferno. Nós vemos todo um esforço de Satanás para tentar os portadores da promessa. Mas algo aqui é muito interessante, porque quando Davi é alertado, ele passa a ter algumas ações. E aqui eu fiquei observando, pastor. Porque Adonias, que aqui representa o inimigo das nossas almas, precisou de todo um recurso para agir. É bem verdade que se você abrir lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 3 e versículo de número 4 está assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E vi Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus olhou e disse para mim, me perguntou, na gramática portuguesa, como se encontra a palavra trevas. Eu disse ao Senhor, no plural. Aí Deus disse, certo. Aí o Senhor me disse, na gramática portuguesa, como se encontra a palavra luz. E eu disse, Senhor, no singular. Aí Deus me disse, assim é o inimigo da tua alma. Ele precisa, aqui representado pelas trevas, de toda uma pluralidade para agir na minha e na tua vida. Ele precisa de todo um acordo, ele precisa de toda uma permissão, ele precisa de todo um apoio para agir contra a minha e contra a tua vida. Porém, Deus, que aqui é representado pela luz, em sua singularidade, só precisa ser Ele mesmo. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Deus aqui que é representado pela luz, em sua singularidade, só precisa ser Ele mesmo para agir na minha e na tua vida. Deus não precisa consultar ninguém. Deus não precisa ouvir a opinião alheia de ninguém a teu respeito para agir na tua vida. Deus não precisa consultar conselheiros. Deus não precisa. Quem compreendeu o intento de Deus, quem compreendeu o que passou em seu pensamento, Ele é Deus, Ele é autossuficiente. O nosso Deus não precisa consultar ninguém. E por que eu estou dizendo isso? Porque Davi aqui muito bem representa Deus. Porque o que Davi vai fazer aqui é só despedir sentença. Eu aprendi com o pastor Ailton José Alves, presidente de Recife. Ele diz que círculo de oração é tribunal de Deus. E eu disse, meu Deus, mas por que ele está falando que é tribunal de Deus? Aí ele disse no final, porque é no círculo de oração que Deus muitas das vezes despede as sentenças. Deus está despedindo, e Ele só faz isso na palavra dEle, pela palavra dEle. Ele não precisa consultar ninguém. É o que Davi está fazendo. É o que Davi está fazendo diante do clamor de uma mãe, diante da intercessão de uma mãe. Davi, Alemaio, se levanta do trono, chama Zadok,
Chama Benaia, diz a ele: olha, coloque ele na minha mula real. Olha o cumprimento de promessa acontecendo na vida de Salomão. Bota ele na minha mula real. Ei, que ele é maior. Desce ele lá em Gion, unge ele e vem pra tanto. Vem pra tanto. Dei que maior sério, de que mais. Deus cumpre a promessa, o rei cumpre a promessa. Oye que massurini. Segura o sol maior aí. Sol maior. Deus está despedindo ordens sobre a vida de irmãs aqui. Eu vejo uma movimentação nos céus agora. Ei, oremas. E alguém, Deus me revela o pensamento de alguém aqui, porque Jesus é o Deus que revela pensamento na casa. Alguém está dizendo aqui: não mostrou, foi nada, rapaz. Não está vendo não? Só daí, murmurador, tu já está sabendo que Deus já te mostrou aqui dentro dessa casa. Deus está movendo as regiões celestiais em favor da vida de alguém aqui. Eu vou liberar esta palavra. Me permita, pastor José Eduardo. Irmã, você vai ver o triunfo da tua família. Através da tua intercessão dentro daquele quarto, tu verás o teu filho se formando. Só recebe isso aqui quem tem graça. Eu sei que é um jovem que vos prega nesta noite, mas pode ficar tranquilo. O pai do menino está com o menino na casa. Fica tranquilo. Aleluia. Jesus vai libertar filho de crente aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Por muito tempo você tenha se encontrado na minha presença dizendo: eu estou lotada de promessas, o Senhor só fala. E agora chegou o tempo de eu cumprir na tua vida. Tu verás o teu filho se formando, o teu filho liberto, a tua filha liberta e voltando para a casa do Senhor. O teu Deus, o nosso Deus, não ilude ninguém. Ele não te iludiu quando fez aquela promessa. E grande será o êxito, grande será a graça, grande será a alegria que tomará o coração de mulheres aqui nesta noite, e naquilo que Deus fará no futuro. Davi se levantou do trono, e se levantou do trono com muito esforço, mas o nosso Deus não precisa se esforçar. Na verdade, se Ele quiser agir na minha e na tua vida, Ele nem precisa levantar do trono. Tu vais ver, minha irmã. Eu já vejo lágrimas. Eu já vejo irmãs recebendo, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus está dizendo: eu vou entrar lá, eu vou fazer, eu estou me levantando para agir. Segura o som maior. Tem irmãs que vai cantar isso aqui quando vê o cumprimento da promessa. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Ei, todos os dias você vai ver aquela menina se formando. Eu estou em tuas mãos. Esse será o cântico. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Você vai olhar o teu filho liberto e dizer: és fiel em todo tempo. Meu Deus, se eu fosse você, eu já dava lugar para ele. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Por um minuto dê glória. Por um minuto dê glória. Adore a Deus. Que me guie em meio ao fogo. Neste momento assim te diz o Senhor: sou eu quem te renovo. Sou eu quem te renovo. As promessas, Batseba.
diante deste renovo de promessas, levante uma de suas mãos neste momento e receba agora a graça para permanecer na recâmara. Alguém não entendeu ainda? Levanta as mãos assim, ó. É tempo de viver o novo de Deus. Jardim Noêmia, receba a graça de Deus. As demais congregações recebam graça de Deus. Jardim Oliveira, recebe. Diga a bondade dele. Tua bondade me seguirá, Senhor. A tua casa, a tua família